Boa noite, tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre o tempo. Hoje a gente vai ter algumas participações do Dudu aqui no quarto, no escritório. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é se o tempo é seu amigo ou o tempo é seu inimigo. Como fazer o tempo trabalhar a seu favor? Gente, obrigada pelos corações, obrigada. A Edeusuita, é isso? Mãe de 3, né? Ela tá falando que depende do dia, ele é meu amigo. Que bom, depois você me conta aqui por que o tempo é seu amigo. Você planeja, ser mãe é um novo desafio todos os dias. Com certeza, é um aprendizado, né? É um aprendizado e a gente conciliar a maternidade com a carreira, com os outros tantos papéis aí que a gente exerce. Acho que agora ele não quer sair daqui e acaba que ele quer brincar comigo, mas eu não consigo concentrar com ele falando. Obrigada pelos corações, vamos seguir, né? Como fazer o tempo trabalhar ao nosso favor? A gente tem que controlar o nosso tempo, não deixar com que o tempo nos controle. Muitas vezes, assim, com certeza você já falou ou você encontrou com alguém na rua e perguntou assim: fulana, tudo bem? Você tá sumida? Aí ela vai falar assim: nossa, eu tô numa correria danada, eu só corro, eu tenho tempo pra nada. Não é? Você com certeza já falou isso e você com certeza já ouviu isso mais de uma vez. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Eu fiz a live sobre o Mural dos Sonhos segunda-feira. A live tá subindo, enquanto eu tô fazendo essa aqui, ela tá subindo lá pro YouTube. Então a forma como que a gente acorda no dia determina muito como que vai ser o nosso dia. Então, como se eu acordo falando que eu tô bem, a gente tende a ficar bem. Claro que pode acontecer uma coisa ou outra aí no percurso do dia que tira a gente do eixo, mas assim, tende a acontecer da gente ficar bem ao longo do dia, quando a gente decide que a gente vai ficar bem. E tende a ser uma correria quando ao longo do dia a gente fala que o nosso dia tá uma correria. Então a gente que tem que controlar o nosso tempo e não deixar com que o tempo controle a gente. E como que a gente faz para controlar o tempo? Um dos pontos principais é atender todos os nossos papéis. Tá vendo que eu tô dividindo um pouquinho aqui o papel de mãe? O ideal não seria isso, né? Eu tô sempre nas lives sozinha, porque eu tô com dificuldade de concentrar com ele falando, com ele brincando. Eu não importo dele brincar quando eu tô trabalhando, mas quando eu tô aqui ao vivo, eu preciso de uma certa privacidade para conseguir concentrar em tudo que eu tô falando. Então, a gente tem que atender todos os nossos papéis. Eu trabalhei o dia inteiro, para quem não sabe, eu tenho outro trabalho. Mas por que eu quis criar a Organiza Mamãe? Porque eu vi tanta transformação que a organização realizava na nossa vida, que eu quis, mesmo tendo um outro trabalho, passar isso para vocês. Então, a gente tem que atender o papel igual eu tive, meu papel de trabalho, trabalhei o dia todo, brinquei com o Dudu até começar a live e depois vou ter os meus outros papéis. A gente consegue atender todos os nossos papéis no mesmo dia? Não, a gente não consegue atender os nossos papéis. Muitas vezes meu papel de esposa ele fica prejudicado ao longo da semana, porque a gente não consegue, a gente tem muitos papéis para atender ao longo do dia, às vezes nem ao longo da semana. Às vezes eu não consigo ser filha como eu gostaria, às vezes eu não consigo ser neta como eu gostaria, às vezes eu não consigo ser amiga como eu gostaria, porque a gente tem muitos papéis. E a gente tem que entender que a gente tem que atender nossos papéis, mas que não precisa, os papéis eles não necessariamente têm o mesmo peso. O meu papel de funcionária, ele acaba tendo um peso maior durante a semana do que o meu papel de mãe. E aí no final de semana inverte. Eu tenho no final de semana, eu não tenho papel de funcionária, porque eu trabalho de segunda a sexta, mas eu tenho um papel de empreendedora, porque sim, eu faço coisas do Organiza Mamãe no final de semana, e tenho um grande papel de filha e de mãe no final de semana.
ter um papel de esposa no final de semana, quando a gente decide que a sexta-feira é a sexta-feira do casal, que a gente vai conversar, que a gente vai tomar um vinho, a gente vai comer uma coisa diferente, mesmo sendo em casa, mesmo o Dudu estando em casa, às vezes o Dudu vai dormir e a gente continua acordado, conversando e tudo. Então a gente tem que atender todos os nossos papéis, atender tudo aí que abrange o nosso mundo, né? Mãe, esposa, filha, funcionária, empreendedora, dona de casa. Eles não têm o mesmo peso e que você não precisa de se culpar por não conseguir atender todos os papéis num dia só, porque às vezes nem numa semana inteira você consegue atender todos os nossos papéis. Então, o primeiro ponto para controlar o tempo é entender que a gente tem vários papéis que permeiam a nossa vida e que a gente tem que atender todos, mas sem aquela exigir, nossa, eu tô uma péssima filha, não tô conseguindo dar atenção para minha mãe, nossa, eu não tô conseguindo dar atenção pro meu filho, Não, para, respira e analisa qual que é a prioridade daquele momento. Porque se você começar a fazer várias coisas, você não consegue fazer nada bom. Então para, analisa qual que é a prioridade naquele momento, o que eu tô vivendo naquele momento, quem tá precisando mais de mim. A Edeusuita tá falando aqui, verdade, as palavras têm muito poder e tem muito. Quem não viu a live de Mural dos Sonhos, igual eu disse, ela tá subindo pro YouTube agora, deve ir até o final da noite, então amanhã de manhã ela já deve estar lá. Assiste, eu fiz todo o meu mural de 2020, mostrei como eu organizo e não só como eu faço o mural dos sonhos, como eu planejo os próximos passos, os próximos objetivos. E uma aluna minha do início de 2019, essa questão do mural dos sonhos é tão interessante porque apesar de eu ter atendido ela no início de 2019, a gente acaba continuando a ter contato, elas acabam tirando algumas dúvidas comigo, a gente acaba tendo uma relação bacana. E ela me falou, Priscila, os seus ensinamentos continuam acho que é isso mesmo que ela usou essa palavra, ai, não consigo, continuam ainda florescendo na minha vida. E é esse o meu objetivo. Porque quando acaba a aula, quando acaba o curso, é aí que a gente vai ver se o curso valeu a pena, se o curso funcionou. É depois, né? Então, ela falou que eu continuo mantendo... Tem os depoimentos todos no site Organiza Mãe, aqui no Instagram. Mas ela mandou um WhatsApp falando que o curso continua dando resultado e que o Mural dos Sonhos que a gente criou em 2019, antes de terminar 2019, antes de chegar agora em 2020, ela tinha cumprido tudo. Tudo que ela colocou no mural, ela realizou. Gente, pra mim, já valeu pra vida. Saber que tudo que a gente planejou na aula, durante as aulas, ela conquistou. Quando ela me fala que tudo que ela planejou, que tudo que ela se dispôs a fazer comigo durante as aulas do Organiza Mamãe, e que ela viu o resultado de fato, que tudo aconteceu que ela colocou no Mural dos Sonhos, pra mim, já valeu a pena. Então eu queria convidar você, Desuita, não sei se você tá aqui ainda, se você tiver, coloca um sim aí pra me falar que você tá aqui ainda, pra conhecer mais sobre o curso Organiza Mamãe. E continuando aí nessa pegada de como a gente dominar o tempo, né, que é o assunto da live de hoje. Primeiro a gente falou dos papéis e eu queria falar uma coisa que eu sempre falo, o que é planejamento. Planejamento, tá aqui, então vai lá, aqui ó, no link da bio tem as informações todas do curso, tem na informação também no organizamamãe.com.br, tem lá a aba de curso, a aba de depoimentos, com depoimentos das meninas, algumas das que fizeram curso, planejamento semanal. Eu sempre falo com vocês, em todas as lives, eu acho que 90% das lives eu falo sobre planejamento semanal, sobre priorizar, não sair listando tudo sem saber a duração. Por quê? Vocês sabiam que o grande problema, um dos grandes problemas da organização é a lista diária? Quando você acorda e sai listando tudo. Então você acorda e sai listando tudo. Você não sabe quanto tempo que cada atividade vai durar.
Aí você lista ali 20 coisas. Chega no final do dia falando assim, nossa, sou uma péssima pessoa. Meu Deus do céu. Tudo que eu me programei para fazer, eu só fiz uma ou duas coisas. Mas por quê? Porque você não planejou. Você não analisou quanto tempo de duração leva cada atividade. Por exemplo, eu tenho que marcar pediatra para Dudu. Eu gasto 5 minutos entre olhar o telefone, ligar e marcar. Mas e no dia que eu vou levar Dudu de fato ao pediatra? Eu vou gastar em uma média de 2 horas. Então, eu não posso só sair fazendo uma lista diária. Então, o que eu sempre falo com você, já fiz uma live só sobre isso. Inclusive, também tem uma live de 20 coisas que me faz tornar mais produtiva. Que faz a Priscila, não é nenhuma coisa que eu tirei, que eu trouxe de fora. Não, são 20 coisas que faz a Priscila se tornar mais produtiva. E o que é que faz a Priscila se tornar mais produtiva? Eu pego uma planilha de Excel, onde eu ponho tarefa e compromisso. Tarefa são coisas que eu tenho que fazer, mas que não tem hora marcada. Como, por exemplo, lavar louça. Compromisso é uma coisa que eu tenho que fazer com hora marcada. Como, por exemplo, eu dei o exemplo do pediatra do Dudu. Eu coloco lá se é importante, se é urgente. E a duração média. Então, marcar pediatra do Dudu, importante, 5 minutos. E levar Dudu no pediatra, importante, 2 horas. Então, ali eu tenho essa planilha onde eu listo tudo. A minha Excel é boa porque a gente consegue filtrar. Então, eu quero filtrar todas as coisas importantes que eu tenho que fazer. Então, eu filtro todos os Is de importante. Eu quero filtrar todas as urgências que eu tenho que fazer, eu filtro. Porque a gente tem que começar geralmente pela urgência. Porque se é urgente, a gente já tem que fazer. E entender por que tá urgente. O que tá acontecendo que tá fazendo com que seja urgente. E aí a gente diminuir as urgências. O dia que a gente entende por que tá ficando urgente, o dia que eu entendo que lavar a louça é urgente porque eu não tenho mais nenhuma louça limpa para usar, eu paro de deixar a louça acumular. Então, a planilha do Excel, eu descarrego tudo, eu não deixo nada na minha cabeça, eu descarrego tudo ali naquela planilha. Aos domingos, eu pego o Planner do Organiza Mamãe. Inclusive, quem se inscrever até amanhã, vou fazer uma coisa aqui, quem se inscrever até amanhã para o curso Organiza Mamãe, seja de qual lugar do Brasil for, vai receber o Planner do Organiza Mamãe em casa. E aí, voltando, eu pego o Planner no domingo, pego a minha lista de Excel e analiso o que eu vou tirar lá na planilha do Excel e vou colocar lá no meu planejamento. E vou planejando a minha semana toda. Então eu já sei se eu vou colocar 2 coisas, 3 coisas, 1 coisa, de acordo com a duração dessas atividades, das outras coisas que eu tenho na minha rotina. A rotina é algo que não muda, algo que acontece de manhã, de tarde, de noite. E esse planejamento é algo que depois que eu fiz, como por exemplo, levar o Dudu pro pediatra, eu tiro dali. A não ser que daqui 6 meses eu volte e preciso de marcar com o pediatra novamente. Então a gente tem que andar. A rotina tem que estar atrelada ao meu planejamento. Eu não podia, por exemplo, estar fazendo essa live às 10 horas da manhã, porque eu tenho uma rotina toda que me permite que às 9 horas meu marido esteja, tirando essa parte hoje aqui do inicial da live, me permite que ele fique com o Dudu, que me permite estar aqui fazendo a live. Então, toda segunda e quarta, às 9 horas, eu tenho um compromisso, meu marido sabe que eu tenho um compromisso com vocês de passar bastante conteúdo e ele fica com o Dudu. Então, meu compromisso com vocês é esse. Então, eu tenho todo um planejamento, meu planejamento ele anda totalmente atrelado com a minha rotina. Ah, Priscila, mas eu planejei no domingo, na quinta-feira mudou, claro. Não é porque você planejou no domingo que está escrito na pedra e acabou, não. Todo dia de manhã você vai olhar o seu planejamento. Então, todo dia você planejou no domingo, mas na segunda você vai olhar, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Por quê? Alguma coisa que às vezes você conseguiu antecipar e você já fez. Alguma coisa que você delegou, não precisa de ser feita. Talvez algum relatório que foi cancelado. O pediatra que às vezes a secretária ligou falando que ele não ia poder atender.
Então, todo dia de manhã, a gente tem que rever aquele planejamento para poder aparar alguma aresta ali que esteja. Uma outra coisa para a gente dominar o tempo, ó, a gente já está na terceira situação para a gente dominar o tempo, é ter um checklist de tudo que você precisa fazer. Seja de limpeza, seja de projetos, de tudo, tudo, tudo. Gente, eu sou a louca da lista, eu adoro checklist, eu tenho lista. Até eu tenho um checklist de coisas que fica pregada lá no meu quartinho, perto da bolsa do clube, de coisas que eu tenho que colocar na bolsa do clube para não esquecer. Então, eu fiz no Mural dos Sonhos, vou mostrar para vocês, na aula do Mural dos Sonhos, eu mostrei esse projeto que eu tenho aqui, ó, o sonho viajar, o objetivo ir para Paris quando agosto de 2022. Então, o que é o objetivo? É ir para Paris. O que é meta? É o passo a passo para poder atingir aquele objetivo. Então, aqui é um checklist, ó, de todas as metas que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo, que é viajar. O mesmo acontece para a limpeza de casa. Meu apartamento é um apartamento grande, a minha faxineira é a mesma faxineira que está comigo há 8 anos, desde quando eu morava no outro apartamento. No outro apartamento é um apartamento menor, bem menor. Então ela conseguia limpar e faxinar o apartamento todo. Esse apartamento é um apartamento grande, bem grande. E ela ainda passa as minhas camisas sociais e as camisas sociais do Ramon. Então, o que eu fiz para ela? Um checklist por ambiente. Porque tem coisas na nossa casa que a gente não precisa de limpar toda semana. Tem coisas que uma vez por mês é suficiente. Então, eu dividi a minha casa em blocos e fiz um checklist para toda semana. Ela limpa a casa toda, mas toda semana ela dá um enfoque específico em uma área da casa. Muitas vezes a gente ouve a pessoa falar que tem que acordar e fazer a coisa mais difícil primeiro. Acorda e faz o mais difícil. Mas quando você acorda, você está disposta, você acorda bem disposta, você acorda bem, de forma que você consegue se concentrar e ter atenção para fazer aquela coisa naquele momento. Muitas vezes tem gente que sim, que acorda super animada, já acorda no gás, mas tem gente que demora um pouco mais para acordar. Vai ter mais disposição lá pelas 10 horas da manhã, tem gente que vai ter mais disposição 4 horas da tarde, tem gente que vai ter disposição mais no final da tarde. Então, você tem que, se possível, casando aí o planejamento com a rotina, deixar para fazer as coisas mais difíceis, mais desafiadoras, no momento que você tem mais foco. Quando você faz essa análise, como que é a minha manhã? Como que é a minha tarde? Como que é a minha noite? Quando eu tô mais focada? Quando eu tô com mais concentração? É nesse momento que eu vou fazer a coisa mais desafiante. Quando eu tô mais dispersa, com menos foco, eu vou fazer uma ligação, lavar uma louça, preencher uma planilha, que não demandam muito do meu cérebro. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Porque muitas vezes o nosso dia não rende porque a gente deixou para fazer aquela coisa difícil no momento que a nossa energia tá baixa. Então, não rende. Você fala assim, não, parece que eu não saí do lugar, não rendeu nada que eu fiz, porque você não fez essa análise. A forma da gente controlar nosso tempo é cuidando do nosso local de trabalho e dos nossos documentos. A gente perde muito tempo, às vezes, procurando um documento, uma certidão, uma conta. Então, quanto mais bagunçado está a sua mesa de trabalho, quanto mais bagunçada está a sua gaveta, quanto mais bagunçada está a sua pasta de documentos, mais tempo você vai perder. Então, se o objetivo da live aqui é como dominar o tempo, um dos pontos é manter a mesa de trabalho, as gavetas. Se, por exemplo, aqui em Belo Horizonte é CEMIG, se a CEMIG me falar assim, olha, você não pagou a conta de junho de 2019, eu vou lá, eu sei que eu paguei, eu vou lá onde está arquivado, eu mostrei, igual eu falei, eu fiz uma live de organização de contas pagas de 2019 e organização de escritório.
Então, eu mostrei exatamente como que eu organizo as contas. Então, se ela, por exemplo, falar, não tá pago, eu já sei onde está arquivado, no envelope de 2019, na sequência, janeiro, em junho, eu chego lá e pego. Agora, se a CEMIG me fala que não tá pago e a minha casa e minhas gavetas estão uma bagunça, as contas estão uma bagunça, vai ser mais fácil eu pagar de novo do que achar essa conta. A Deus Wita tá falando, nossa, muito verdade isso. E né? Porque tem coisas que às vezes a gente faz e a gente não presta atenção. E tem coisas que a gente faz que às vezes a gente também não valoriza. E às vezes são coisas pequenas. Igual quando eu falei na live de Mural dos Sonhos, teve gente que falou, eu não tenho sonho, eu não sei sonhar. Eu falei, gente, não precisa de sonhar grande. Tá vendo que o meu sonho da viagem de Paris é agosto de 2022. Mas olha um sonho pequeno que foi costurar a minha orelha. Eu sempre tive a orelha mais rasgada. Eu tô sem brinco porque ainda não tá na hora de furar. Mas um sonho pequeno. Ir lá na médica e ela costurar. Outro ponto pra gente dominar o tempo. Eu tô falando de coisas pequenas, detalhes que às vezes a gente não percebe. Imagina o tempo que a gente perde quando a gente tá no consultório médico esperando. Amanhã, por exemplo, eu tenho um exame para fazer. E aí eu comprei um curso que todo curso eu divido os módulos, as aulas de cada módulo. Eu ponho, por exemplo, assim, a semana, eu ponho o módulo 1, aula 1 na segunda, aula 2 na segunda, aula 3 e 4 na terça, eu vou dividindo assim. E aí eu comprei um curso, que eu já tô no módulo 3, e eu planejei, eu sabia que eu ia fazer esse exame amanhã, então em vez de duas aulas do módulo 3 para fazer amanhã, eu planejei 5 aulas para eu fazer amanhã. Porque eu sei que esse exame, eu já faço sempre esse exame por conta da doença de Crohn, que ele demora tanto para eu ser chamada quanto para eu ficar lá, porque tem que ter um preparo. Então eu deixei para fazer mais módulos enquanto eu estiver lá esperando a consulta, o exame. Então, quando você tiver um médico, esperar um dentista, esperar para uma reunião, esperar para uma audiência, seja o que for, leva um livro para ler, leva algum número de telefone de alguma ligação que você tem que fazer, saiba que às vezes você pode assistir um vídeo. Então aproveita para você dominar seu tempo nesse momento também. Porque às vezes a gente perde muito tempo do nosso dia nessas esperas. Então, se eu tivesse esse curso, se eu não estivesse fazendo esse curso, com certeza eu levaria um livro para ler. Então, eu quero ler um livro de 200 páginas. Então, eu defino lá. Na segunda eu vou ler 10 páginas, na terça eu vou ler mais 10, na quarta eu vou ler mais 10. Em 10 dias eu li um livro de 100 páginas. Então, você não precisa de falar, ai meu Deus do céu, eu queria tanto ler esse livro, mas ele tem 100 páginas, como que eu vou fazer? Mas você não vai ler. Você consegue comer um bolo inteiro? Um bolo? Você consegue comer uma pizza inteira de uma vez, pôr na boca? Você pode comer as fatias do bolo. Você pode até conseguir comer um bolo inteiro. Você pode até conseguir comer uma pizza inteira, mas não ao mesmo tempo. Você come as fatias. Então, mesmo livro. Então, eu faço esse planejamento. Quando eu tô chegando nos últimos dias, eu já compro o próximo livro. Eu também não compro aquele tanto de livro para não ficar parado. Então, eu já compro o próximo livro. E se eu ver que é livro que me lembrou alguma amiga, eu já falo, olha, esse livro aqui eu comprei, eu tava lendo, eu queria te dar ele, eu lembrei. Eu tenho livros aqui, na maioria são só de referência mesmo, de organização, de produtividade e tudo. Porque livro mesmo de leitura, geralmente eu dou ou para igreja, ou porque eu gosto muito de ler livro, às vezes, de Nossa Senhora, de Jesus, então eu dou para igreja, ou então para alguma amiga. Outra forma da gente dominar o nosso tempo, não deixar que o tempo domine a gente, é evitar a procrastinação. Por que, Priscila, que você falou evitar a procrastinação e não acabar com a procrastinação? Porque a gente nunca acaba com a procrastinação. A gente vai, em menor grau ou em maior grau, procrastinar. Tem um módulo bem grande, uma aula bem grande sobre procrastinação, onde eu falo como acabar com a procrastinação. Tem live também que eu já fiz aqui, que tá lá no YouTube, sobre procrastinação. Mas vou falar rapidinho aqui. Quando eu era pequena,
Tô controlando a hora aqui, porque senão o Instagram me derruba. Quando eu era pequena, a minha mãe sempre falava comigo assim: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E aí, eu cresci com essa coisa na minha cabeça: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, eu sempre fiz para casa, trabalho, na faculdade. A professora dava o que tinha que fazer, eu já fazia. No trabalho, tem que fazer, eu já pego e já faço. E eu trago isso para Dudu, porque a gente vai plantando umas sementinhas na criança. A gente vai plantando aos poucos. Então, quando o Dudu chega da escola e tem para casa e ele quer brincar, eu falo, ó, primeiro a obrigação de fazer o para casa. Então, primeiro a gente vai fazer o para casa. Depois pode brincar e tudo. Porque hoje ele entende que tem que fazer para casa, mas às vezes ele não racionaliza isso. Mas ele sabe que tem que fazer o para casa primeiro. Mas ele vai levar isso para a vida dele, de saber que tem que fazer as obrigações em primeiro lugar. Então, a gente tem que entender por que a gente procrastina. Porque a atividade é chata, porque eu tô fazendo no momento que a minha energia tá baixa, igual eu falei no tópico anterior. Porque eu posso delegar, eu posso cancelar. Então a gente tem que entender por que a gente tá procrastinando. Igual eu falei, a gente sempre procrastina. Até a vontade de fazer xixi, depois eu vou no banheiro. Eu tô procrastinando a vontade de fazer xixi. Então a gente vai sempre procrastinar alguma coisa. Mas a gente tem que entender se aquilo ali é importante pra gente. Porque quando é importante, a gente procrastina menos. E a gente tem que calar aqueles sabotadores que ficam na nossa cabeça assim: ai, não vai dar, não gosto, não sei, não consigo. Não, para com isso. Você consegue. Faz o mural dos sonhos. Assiste a live. Você consegue. Uma outra forma da gente dominar o tempo é colocar prazo nas nossas metas. Eu mostrei aqui o objetivo: ir para Paris. Quando? Agosto de 2022. Eu poderia até ser mais específica, colocando o dia 8 de agosto, 20 de agosto. Mas como é uma viagem ainda longe, eu ainda não tenho a data. Agosto porque é mais barato a passagem, o clima é ameno. Ah, Priscila, mas você já colocou no seu mural dos sonhos uma coisa lá de 2022? Coloquei, sabe por quê? Porque por ser uma viagem bastante cara, eu já preciso de analisar todas as metas que eu preciso alcançar. Então eu dividi o meu objetivo em metas. Coloco data e dou um check quando eu realizo. E aí, se a meta tá grande, eu vou dividir a meta em metinha. Então, eu quero emagrecer 10 quilos. Nossa, foi a questão do livro. Quero ler um livro de 100 páginas. Pra quê? Divide o objetivo de ler um livro de 100 páginas em metas. Quero emagrecer 10 quilos. Então, você já começa. Não, 10 quilos é muito quilo pra perder. Então faz assim, ó. Põe uma meta, quero emagrecer 3 quilos. Depois você põe uma outra meta, quero emagrecer 3 quilos. E sabe por quê? Muitas vezes acontece da gente emagrecer os 10 quilos, os 3 quilos e voltar a engordar porque a gente não põe novas metas. Então, para você não procrastinar e para você conseguir se manter firme no seu propósito, você precisa de, sempre que cumprir uma meta, estabelecer outra. Cumprir uma meta, estabelecer outra. Por isso que eu terminei um livro, antes de terminar um livro eu já estou comprando outro. Que assim eu me mantenho sempre lendo. Então, terminou uma meta, cria outra. Para você não parar e estar sempre se movimentando. Uma outra coisa para a gente dominar o tempo é tirar as notificações do celular. Determinar o horário de olhar o WhatsApp, determinar o horário de e-mail. Uma outra forma é estar presente no momento, aproveitando aquele momento. Quantas vezes a gente está com o filho no celular? E quantas vezes a gente está no trabalho se culpando por não estar com o filho? Eu tô falando isso porque acontece isso comigo. Então a gente tem que estar a todo momento se policiando para aproveitar o presente. Pra gente aproveitar, para falar assim, ó,
esse tempo foi gasto aqui, eu usei esse tempo para estar presente aqui, foi bem gasto. Eu aproveitei esse momento, eu aproveitei. Do que ficar, ai meu Deus, eu tô aqui, mas podia estar ali. Eu tô aqui, mas podia estar lá. Não, é estar presente naquele momento. Falei lá no início da live sobre os papéis, né? E deixei para falar aqui no final o papel do eu. A gente tem tantos papéis e o papel do eu. O que a gente tem feito pela gente? Eu tava fazendo atividade física depois que eu chegava do trabalho. Mas isso estava fazendo com que o Dudu ficasse muito na televisão. Eu colocava o Dudu na televisão e ia fazer atividade física. E não estava legal, porque eu já ficava longe, já fico longe dele o dia todo. E na hora que eu tenho um horário para ficar com ele, eu boto ele para assistir televisão. Então, em vez de acordar às 7h30, eu tô acordando às 6. E tô, naquele momento, fazendo um momento para mim, atividade física. Não precisa de ser grande, igual 1 hora de atividade física, pode ser 20 minutos, pode ser 5 minutos de meditação. Aí eu vou, acordo, agradeço, olho o meu mural de sonhos, mentalizo tudo ali e vou para fazer minha atividade física. Naquele momento é um momento só meu, a casa tá toda dormindo, eu tô fazendo ali minha atividade física. Nem que seja para você ficar toda deitada no sofá. Colocar uma música, escutar a música. Colocar um audiobook, ouvir. Estudar uma língua, tirar um projeto do papel. Algo para você, para aproveitar o seu tempo. Porque a gente tem 24 horas no dia. Tenta tirar pelo menos 5 minutos para você. 10 minutos para você. Então é isso, um beijo, boa noite.